Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que conheci a Larissa, o que me encantou nela foi aquele jeitinho recatado, tímido. Ela ficava vermelha sempre que alguém fazia uma piada. Ou falava alguma coisa assim mais picante. Eu nunca gostei de mulher muito atirada. E talvez por esse motivo tenha me apaixonado por ela antes mesmo de trocarmos o nosso primeiro beijo. Ela era, na verdade, exatamente o tipo de mulher que eu queria para mim, como esposa. Só que não foi fácil conquistá-la. Sempre que eu tentava uma aproximação, ela se esquivava, dava um jeito de tirar o corpo fora. E para começar, pelo fato de eu não frequentar a mesma igreja que ela, senti uma certa resistência da sua parte, até mesmo para conversar comigo. Imagine. Na verdade, eu nem era de frequentar a igreja, nenhuma. Mas até isso comecei a fazer só para tentar conquistá-la. No fim, a sorte acabou sorrindo para mim. Começamos a namorar e no decorrer do namoro, descobri que ela era muito mais recatada do que eu imaginava. Não sei se pelo fato de ser membro de uma igreja evangélica, mas ela era de um puritanismo que, juro, nunca vi igual. Beirava até o exagero. Nos tempos de namoro, por exemplo, eu não podia nem pensar em tocar certas partes do seu corpo, que ela já se exaltava. Na verdade, até para lhe dar um beijo, tinha lugar e hora apropriados. Nem um simples beijinho ela me dava, se tivesse alguém por perto. Sabe, eu não estava acostumado com isso. E repito, já tinha conhecido pessoas assim mais fechadas, mas não tanto. Olha, eu sofri, não vou mentir, viu? Penei, porque ela me levou o tempo todo na rédea curta. Para se ter uma ideia, para ela, sexo só depois do casamento. Eu contando, talvez ninguém acredite, mas namoramos durante 1 ano e 3 meses, depois ainda tiveram mais 9 meses de noivado, até que finalmente nos casamos. E foi só depois do casamento que eu pude finalmente conhecer minha mulher no sentido bíblico, vamos dizer assim. Foi somente na nossa lua de mel que tivemos a nossa primeira vez. E olha, mesmo assim, não foi exatamente o que eu imaginava. Sabe quando a pessoa não se solta? Ela parecia ter muito medo. Não me deixou vê-la nua. Pediu que eu apagasse a luz. Sabe, não foi a noite dos meus sonhos, mas não foi mesmo. Isso eu preciso confessar. Mas de qualquer modo, pelo fato de ter sido apenas a primeira vez, não fiquei muito preocupado e imaginei que depois de um tempo ela fosse se soltar, se entregar, sim, de um modo mais apaixonado, mais ardente. Só que os dias foram passando, as semanas, os meses, os anos, e ela continuou sendo a mesma pessoa e tendo exatamente o mesmo comportamento. Mesmo entre 4 paredes, ela continuou sendo uma mulher puritana ao extremo. No começo, eu pedia para a gente fazer certas coisas, pelo menos variar a posição, só que ela não concordava. Dizia que era errado, que não podia. A primeira vez, por exemplo, que inventei de tentar variar, sabe, essa mulher ficou horrorizada. Como se eu tivesse tido uma atitude assim de desrespeito. Eu não vou fazer isso que você está me pedindo, não, viu? Você ficou louco? Que tipo de mulher que você pensa que eu sou? Pelo amor de Deus! Olha, eu não estava pedindo nada demais. Eu só queria variar um pouco. Para não ficar todo dia a mesma coisa. Ela teve aquela reação e não me deixou tocar mais nela, pelo menos naquela noite. O fato é que desde o começo eu percebi que com ela seria mesmo
Só aquele feijão com arroz. O que me restava? Tentar me acostumar. Para ela, tudo era pecado. Tudo não podia. Tudo era coisa de mulher que não se dava o respeito. No fim, repito, acabei me resignando, até porque não tinha outro remédio. Eu sentia vontade, claro que eu sentia, de muita coisa. Mas por saber que ela reagiria mal, acabava ficando naquela mesmice de sempre. Não tinha outra solução. Juro, apesar de tudo isso que relatei, nunca traí minha esposa. Nunca cheguei a cogitar, procurar na rua o que ela não me oferecia dentro da nossa casa. Motivo, continuava amando essa mulher mais do que tudo. Depois que ela engravidou da nossa filha, tudo se tornou mais difícil ainda. Tudo ficou mais difícil. Porque aí eu não tinha mais nem aquele pouco que ela me dava. Ela simplesmente se recusou a fazer amor comigo. Sempre que eu me aproximava da cama, ela se encolhia toda. Não pode, Éder. Só depois que o neném nascer e passar o período da dieta. Nem mesmo nessa época, eu procurei consolo nos braços de outra mulher. Juro que não. Não que eu seja um santo. É bom que se diga. Longe disso. Santo eu realmente nunca fui. E vontades eu sempre senti. Até porque é natural. Mas é que eu amava demais a minha esposa. E sempre a respeitei acima de tudo. E também pelo fato de frequentar a igreja ao lado dela, isso me tornou um homem um pouco mais paciente, mais tolerante. Meu sogro era viúvo e acabou se casando de novo. E sua nova mulher acabou tendo um filho um pouco antes da Larissa engravidar. Detalhe, a Larissa não ia muito com a cara dessa nova mulher do pai. Achava que era muito escandalosa, muito festeira, como se costuma dizer. Mas procurávamos nos dar bem na medida do possível. Aconteceu um dia que eu acabei alugando uma casa na praia para passarmos a virada do ano. Nessa época, minha filha já estava com 4 aninhos e o filho do meu sogro tinha completado 5. Eles eram próximos da gente porque volta e meia o seu Carlos levava o menino ali em casa para as crianças brincarem juntas. Então, por causa disso, eu acabei convidando ele para ir à praia também. E naturalmente que o convite também se referia à mulher dele e ao filho, né? Senti que minha mulher ficou ressabiada quando soube que a mulher do pai também iria. Olha, eu não chego nem a dizer que ficou contra, mas fez uma cara assim de quem não tinha gostado. Mas o que eu podia fazer, meu Deus? Mesmo porque a Kátia era mais parente dela do que minha, já que era mulher do seu pai. Descemos no dia 30 de dezembro de manhãzinho, enquanto meu sogro desceu com a família dele mais à noite. E aparentemente, todo mundo estava se dando bem. Tanto que naquela mesma noite, saímos para fazer um passeio. Aproveitamos para comer um pastel, tomar um suco. O problema mesmo começou depois que voltamos para casa. E que todos foram para suas respectivas camas. Nós ficamos acomodados num quarto, eu, a Larissa e a nossa filha. Meu sogro e a Kátia pegaram outro quarto e deixaram o filho deles dormindo no outro quartinho. Com toda certeza, fizeram isso para ficarem mais à vontade, terem um pouco de privacidade. Eu, inclusive, também queria deixar nossa filha lá no mesmo quarto que o menino. Mas quem disse que a Larissa concordou? Se bem que a conhecendo do jeito que eu conhecia, mesmo que estivéssemos ali sozinhos, era provável que não ia acontecer nada entre nós. Pode parecer mentira, mas mesmo já fazendo mais de 5 anos de casados, ela continuava a mesma mulher puritana da primeira noite. O modo como fazíamos amor continuava sendo exatamente o mesmo. É como eu já falei. Acabei me resignando. Acabei aceitando minha esposa do jeito que ela era. Naquelas alturas,
eu já sabia que ela não ia mudar. Como já disse, os problemas começaram depois que a gente foi dormir. Eu despertei de madrugada com minha mulher reclamando ali do meu lado, sabe? Me cutucando e pronunciando aquelas palavras. Isso não pode. Meu Deus, que pouca vergonha. Amanhã eu vou conversar com eles. O que houve, Larissa? Foi depois de um tempo que eu me dei conta do que estava acontecendo. O pai dela, junto com a esposa, estavam fazendo, digamos assim, alguns ruídos lá onde estavam acomodados, no quarto deles. Quer dizer, naquela hora, eles não estavam dormindo, estavam em atividade. Coisa que, convenhamos, mais normal do mundo. Só que a Larissa se incomodou. Na verdade, ficou horrorizada com o escândalo, foi a palavra que ela usou, que eles estavam protagonizando, até pelo fato de ter crianças ali na casa. Se a mulher chegou a levantar da cama e a fazer menção de ir lá bater na porta e pedir que o pai e a mulher parassem com aquela pouca vergonha, para usar suas próprias palavras. Eu, ao contrário, não vou negar, me senti até um pouco excitado. Apesar de tudo, até entendi a sua preocupação, afinal de contas, nossa filha estava ali com a gente e o seu meio-irmão também estavam dormindo lá no outro quartinho. Se bem que dormindo, né? Só quem acordou foi ela. Eu pedi para ela se acalmar, voltar a deitar, que logo eles terminariam e ficariam em silêncio. Mas ele estava revoltado. Ficou aí resmungando a noite toda sem parar. Essa parte da minha carta, eu preciso dizer algumas coisas assim para ficar mais claro assim o que aconteceu, principalmente da mulher do meu sogro. Ela era o oposto da Larissa. Em tudo. Nos jeitos de se vestir, de se pintar, de conversar e de agir. De certo modo, eu até concordava com a minha mulher. A Kátia era mesmo uma mulher assim até um pouco vulgar. Espalhafatosa demais. Até então, nunca tinha me chamado a atenção, juro. Até porque nunca gostei de mulher assim como ela. Mas depois daquela noite em que escutei, sabe, alguns ruídos, digamos assim, lá do quarto deles, enquanto ela fazia amor com o meu sogro, aquilo acabou mexendo com a minha imaginação. Eu não queria, mas mexeu. Só que, naturalmente, fiquei na minha. Sequer olhei para o lado dela. O pior foi que a Larissa foi conversar com o pai e chamou a atenção dele. Pediu que ele respeitasse o ambiente, sobretudo as crianças, e ainda acrescentou: ou então, pai, sei lá, pelo menos sejam menos escandalosos, né? Vocês não estão sozinhos aqui na casa, sabia? A gente também tá, sem contar as crianças. Por favor, pai. Olha, eu cheguei a ficar com pena do seu Carlos, porque ela falou um monte, e naturalmente que até a Kátia acabou escutando. E isso acabou estragando todo o clima. Na verdade, acabou com o feriado. Para se ter uma ideia, a Kátia queria subir de volta para Curitiba na mesma hora. Se trancaram naquele quarto e ficaram discutindo, ela e o meu sogro. Por sorte, seu Carlos conseguiu acalmar a Kátia e no fim resolveram ficar. Depois, os dois conversaram também com a Larissa e, pelo jeito, conseguiram se acertar. Tudo acabou ficando em paz, menos mal. Mesmo assim, minha mulher não quis ir com a gente tomar banho de mar. Falou que ia ficar ali na casa, dando um jeito na bagunça, e depois também iria preparar o almoço. Lembro que estávamos ali na areia, e enquanto meu sogro brincava de bola com as crianças, eu fiquei ali só observando, sabe? Olhando para o pessoal se divertindo, quando a Kátia puxou conversa. Na verdade, ela começou a reclamar da minha mulher. Pelo jeito,
Não devia ter ficado tudo bem entre as duas, apesar de eles terem continuado o feriado ali na casa. Enquanto ela destilava o seu veneno, eu só escutava. Até que pelas tantas ela falou: posso te fazer uma pergunta, Éder? Você não precisa responder se não quiser, viu? Como é que você aguenta a Larissa? Desculpa a minha sinceridade, mas, meu Deus, ela é muito chata. Implica com tudo. Imagine, implicar com o barulho que o Carlos estava fazendo lá no quarto. Eu só fico imaginando como que ela deve ser entre quatro paredes. Deve ser do tipo que entra muda e sai calada, né? Ela falou aquilo e riu. E não me perguntem por quê, mas mesmo sabendo que não devia falar aquilo, afinal de contas, era da minha mulher que ele estava falando, acabei achando graça também. E ela continuou. Chegou a insinuar que a Larissa não devia me satisfazer na cama. Fiquei até constrangido nessa hora. E ela foi capaz, inclusive, de perguntar: seja sincero comigo, Éder, ela geme quando vocês fazem amor? Ficou com vergonha? Nossa, se ficou vermelho. Garanto que não, né? Olha, no dia que você conhecer o que é uma mulher de verdade na cama, você larga dessa chata na mesma hora. Com toda certeza, você como homem merecia coisa melhor, sabia? Juro. Não entendi por que é que ele estava indo tão longe. Será que tudo aquilo era raiva da minha mulher? Ou será que ele estava dando alguma indireta para mim? Até porque, além de tudo que ela falou, ela me olhou de um jeito como se quisesse, sei lá, acrescentar alguma coisa. Para minha sorte, meu sogro se aproximou com as crianças e a gente teve de mudar de assunto. Fiquei tão sem jeito. Parecia até que ele sabia do que a gente estava falando. Enfim, aquela foi a única oportunidade que tivemos de conversar. Só que depois que voltamos a Curitiba, ela começou a mandar mensagens para mim. No começo, mensagens comuns. Até que um dia, mandou uma foto que ela tinha tirado lá na praia. Detalhe, era uma foto dela de biquíni, assim, na beirinha do mar. Senti até um frio na barriga quando abri aquela foto. Ela ainda quis saber o que eu tinha achado da pose. Perguntou se tinha ficado bonita. Eu falei que sim, né? Ela então disse que era para eu apagar depois, para não dar rolo com aquela chata. Foi assim que ela continuou se referindo à minha esposa. E foi exatamente o que eu fiz. Deus me livre se a Larissa visse aquela foto ali no meu celular. No outro dia, inclusive, a Kátia perguntou se eu tinha apagado realmente a foto. Falei que sim. Aí ela quis saber se eu queria que ela mandasse mais. Só que tinha que ser do mesmo jeito. Era para eu apagar logo depois de ver. Eu confirmei. E foi então que ela mandou mais 2 imagens. E quando abri as imagens, meu coração acelerou. Parece mentira. Eu, sinceramente, não esperava. Mas nas 2 fotografias, ela estava praticamente nua. Só de calcinha. Nua da cintura para baixo. Deus do céu. Só para olhar para aquelas fotos, meu corpo todo se incendiou. Ela tinha tirado a foto na frente do espelho. Estava nua. Quer dizer, de calcinha, mas uma pecinha assim tão minúscula que nem dava para a gente enxergar. Depois de um tempo, ela perguntou o que eu tinha achado, se tinha gostado. Eu respondi que sim. Ela então, mais uma vez, pediu que eu apagasse. E depois de eu confirmar que já tinha apagado, pro meu espanto ainda maior, ela mandou outra mensagem. Olha, eu tremi na base quando li aquelas palavras. Você tá a fim de ver tudo isso ao vivo?
Se quiser, a gente pode combinar. Eu disse o que eu ia responder. Sabe, eu não soube nem o que falar, porque comecei a escrever, depois me arrependi. Eu nunca tinha cogitado sequer trair a minha esposa. Nem no período em que ela engravidou e se recusou a fazer amor comigo. Não era do meu feitio ficar olhando mulher dos outros ou mulher na rua. Nunca foi. O pior é que não era uma mulher qualquer. Era a mulher do meu sogro, ou seja, madrasta da minha esposa. Mas essa mulher começou a me provocar tanto, que começou a mexer com a minha cabeça a cada dia mais. Para se ter uma ideia, um dia ela mandou um vídeo erótico, não dela, mas dessas da internet, e perguntou: tua mulher faz isso, Éder? Isso que a menina está fazendo aqui nesse vídeo? Pois saiba você que eu faço, e até melhor. Na verdade, eu já estava perturbado demais com as mensagens e as fotografias que ela me mandava, os vídeos. Mesmo sem ter acontecido nada ainda entre nós, eu já estava vendo a hora que ia fraquejar. Resumindo, acabamos marcando um encontro. Eu sabia que estava agindo errado, que isso podia, inclusive, complicar toda a minha vida, meu casamento. Só que, meu Deus, eu também não sou de ferro. A mulher ficava mandando aquelas mensagens, aquelas fotos, aqueles vídeos, fazendo aquele tipo de proposta, me provocando de todas as formas. Era mais do que certo que ia chegar numa hora que eu não ia conseguir me controlar. Juro por Deus, não estou tentando me justificar, mas se minha mulher pelo menos realizasse as minhas fantasias na cama, mas não! Era uma mulher religiosa, pudica, puritana. Para ela tudo era errado, tudo era pecado, nada era permitido, a não ser aquela posição tradicional, de modo que no fim pensei que tivesse forças para... Só que não tive. Me entreguei ao pecado da carne sem pensar em mais nada. E como tinha prometido, a Kátia realmente me levou à loucura. E por conta do modo como tudo aconteceu, essa mulher acabou virando minha cabeça de vez. Tanto que acabamos repetindo outras vezes, e a cada dia ela me incendiava mais e mais. Eu não conseguia pensar em mais nada. De olhos fechados, de olhos abertos, eu só via essa mulher na minha frente. Eu queria tê-la o tempo todo. Para se ter uma ideia, eu até parei de procurar minha mulher na cama. E acho até que ela nem se importou. Deve ter gostado. Deve ter dado graças a Deus. Porque era nítido que aquilo para ela era um incômodo. Aliás, se dependesse só dela, a gente faria amor uma vez por mês ou a cada 6 meses, sei lá. Por isso nem reclamou e nem notou nada de diferente em mim. Só que o meu sogro, esse mais experiente, acabou notando a mudança na mulher dele. E é claro, deve ter ficado desconfiado, tanto que começou a investigar e no fim, para nossa desgraça, um dia nos flagrou juntos, trocando um beijo na boca. Foi tudo tão rápido e tão inesperado que quando vi, ele já estava ali do nosso lado. Olha, eu nunca fui um cara de briga. Por isso, nem consegui esboçar reação nenhuma quando senti aquelas mãos pesadas me segurando pelo colarinho. Depois, sem dizer uma palavra, ele me acertou um soco direto na cara. Desabei no chão e depois disso não vi mais nada. Simplesmente apaguei.
Naturalmente, que o flagra não ficou ali. Não chegou a acabar com o meu casamento, mas praticamente todo mundo soube. Se é que dá para dizer isso, tive a sorte de ter uma esposa religiosa, daquele tipo que acredita que o casamento é para sempre. Do contrário, eu acho que nunca mais teria botado os pés dentro de casa, porque ela não teria deixado. Não teria me perdoado jamais. Mesmo assim, não foi fácil. Tivemos de conversar muito. Eu tive de dar muita explicação. Lembro dela falando, olhando no meu olho. Se Deus me deu esse fardo, fazer o quê, né? Mas já vou te avisar. Estou perdoando pela nossa filha e pelo bem da nossa família. Nunca mais faça isso de novo, porque não vai haver segunda chance. Jurei que nunca mais aquilo iria se repetir. Mas apesar de ter me perdoado, entre aspas, né? Sei que ela saiu muito magoada, ressentida. Hoje eu sei a mulher de fibra e valorosa que tem em casa. Aliás, sempre soube, né? Para me aceitar de volta, mesmo depois da traição, só mesmo tendo um coração do tamanho do mundo. Acho até que eu não devia ter feito o que fiz. Sinceramente, me arrependo muito, sabe? Porque, mesmo sabendo do que eu senti, de tudo que eu passei, eu me arrependo, porque, por causa de um momento de prazer, podia ter perdido minha família para sempre. A coisa mais importante da minha vida. Ou será que não é? Ou será que não é? Fui buscar na rua o que achava que era mais importante que o amor da minha mulher. E quase me estrepei. Quase que meu casamento acabou. Agora, posso falar assim sinceramente, do fundo do coração? Por um lado, eu sou um homem capado. É essa expressão mesmo. Capado. Vida sexual, eu não tenho. Prazer na cama com minha mulher, não tenho. Talvez isso seja pouco para acabar com um casamento, para uma separação. Até porque, repito, sei da mulher que tenho do meu lado, uma mulher que vale ouro. Só que às vezes eu me pergunto, meu Deus, no meio da madrugada, quando eu sinto essas vontades assim que todo homem sente, vejo minha esposa ali do lado, podendo me satisfazer, podendo me amar do jeito que um homem sonha ser amado. E aí me pergunto, será que esse é o preço que eu devo pagar pelo meu casamento? Será que eu não tenho o direito, meu Deus, de ter prazer como qualquer homem? Principalmente tendo minha esposa aqui do meu lado.